na aula de hoje vamos falar sobre termostato. O que é o termostato, como ele funciona dentro de um sistema de refrigeração. Termostato é a peça que controla a temperatura do nosso reservatório, ou seja, é ajustado até determinada temperatura. Quando a água chega em determinada temperatura, ele desliga o nosso compressor. Então, nosso sistema de refrigeração ele para de trocar calor. Quem é responsável por ligar, ou seja, ele é um contato antes do relé e do protetor térmico. A nossa energia passa pelo termostato para depois ir para o nosso compressor. Então, por exemplo, se estiver na posição desligada, barulho nenhum no nosso compressor. Se eu acabar girando o nosso termostato, ele vai estar liberando a corrente elétrica para o nosso compressor. Então, o termostato ele faz o controle da nossa temperatura. O termostato geralmente é uma peça como esta, tem um bulbo que vai no nosso reservatório, ele fica em contato não diretamente com a água, mas dentro do nosso reservatório tem ali um espaço que ele consegue captar a temperatura da água. Tá? Vamos para o vídeo para ver o teste do termostato. Teste de continuidade também. Tem que bipar. Ó. Tanto faz a polaridade. Então vamos lá. Bip. Se ao colocar as duas ponteiras aqui, ó, termostato, e o termostato der um valor de resistência, significa que ele está bom. Agora que você já sabe como testar o termostato sabemos que ele controla a temperatura da água. Por exemplo, se um purificador, depois você ligou na tomada e depois de 45 minutos, por exemplo, que é o tempo que um purificador de compressor ele funciona e tem o primeiro estágio de desligamento. Por exemplo, coloquei no número 1, 45 minutos, esse rapazinho aqui de compressor, ele tem que desligar em 45 minutos. Por exemplo, desligou. Opa, cortou nosso compressor. Beleza. Se eu perceber que eu liguei meu aparelho e ele não começou a desligar após 45 minutos, por exemplo, foi desligar com 3 horas, preste muita atenção, porque esse cara pode ser que ele esteja desregulado ou está com defeito e vai estar congelando a água do seu reservatório e vai parar de sair água aqui na frente. Ou seja, temos alguns casos que o cliente ligou o aparelho, o cliente tirou a água normal e depois de um certo momento parou de sair água. E houve então que o termostato simplesmente não acionou, não desligou o compressor continuou trabalhando e congelou a água e simplesmente parou de sair água. Daí o cliente pensou que era o refil, pensou que fosse algum registro entupido, não, mas era simplesmente termostato. Fazendo a troca do termostato, resolve esse problema. Então o termostato ele controla a temperatura da água para o consumo. Esta foi a aula de hoje, até a próxima.